O uso excessivo de telas, que pode trazer prejuízos à saúde física e mental de todos nós. Tem gente aí que virou zumbi e nem sabe? Uma preocupação que só aumenta entre os especialistas, que fazem um alerta para o aumento do risco de sintomas depressivos, ansiedade, tristeza, decepção, querer se comparar aos outros, fica completamente louco, não tem educação e nem conversar mais com as pessoas. Tá feia a coisa, gente. Balança aí. No mundo cada vez mais conectado, ficar longe das telas parece quase impossível. Mas será que essa dependência também afeta a saúde da população? Seu Paulo que o diga, só usa quando necessário. Só uso celular na cidade. Eu faço mais ligação do que eu uso o Zap. Tem um grupo da família que a gente se comunica, né? E alguma necessidade, um Pix também, a gente usa muito o celular. Mas também tem aqueles que precisam ficar de olho na telinha para trabalhar. Aí pronto. A pergunta que não quer calar é: até que ponto utilizar a tela em favor do serviço? É uma ferramenta de trabalho, né? Eu não só uso como a minha parte particular, que é muito pouco, mas na questão do trabalho em si, onde eu tenho catálogo de acesso à internet para ir em busca de aplicações de peças de veículos, comunico muito com a minha carteira de cliente através do celular. E basicamente é realmente uma ferramenta de trabalho. O que antes parecia uma preocupação apenas com as crianças, hoje também atinge os adultos de todas as idades. Isso porque os estudos mostram que o uso excessivo de telas provoca uma série de sentimentos e sensações que atingem diretamente a saúde física e até a mental da população. A grande questão é que o estímulo da tela, ele aumenta a dopamina no organismo. Então, na medida que ele aumenta a dopamina no organismo, e nos adultos particularmente, no período noturno, muitas pessoas têm o hábito de se expor à tela até o horário de dormir, até altas horas da noite, isso prejudica a secreção de outros hormônios, como a melatonina, por exemplo, e aí isso vai prejudicar o nosso sono reparador. Então, cronicamente, você é exposto a um sono que, apesar de você dormir, ele é um sono não reparador, num indivíduo que tem predisposição genética, sem os fatores protetores, que são esses que eu citei antes, isso vai predispor ao transtorno mental, no caso de ansiedade e insônia. A especialista explica que a exposição constante a um grande volume de informação tem gerado um fenômeno de hiperconectividade. Vídeos curtos, excesso de estímulos, falta de pausa, independente do tipo de tela. A gente sabe que existem conteúdos de baixo estímulo. Os conteúdos de baixo estímulo são aqueles que têm menos movimentação de imagem e menos contraste de luz. Esses de baixo estímulo, eles são menos lesivos, tanto é que tem pessoas que trabalham continuamente com o computador que usam proteção de tela para que haja um baixo estímulo. Então isso daí dificulta um pouco mais o prejuízo que a tela nos causa, mas ainda assim ela causa. Então a gente tem que estar muito vigilante quanto aos nossos horários, quanto às nossas rotinas, quanto à necessidade da gente estar usando aquela tela naquele período à noite, entendeu? E eu acho que é importante a gente ter rotina de horário para parar. A realidade é que as pessoas estão tão imersas no digital que acabam se isolando. Mesmo cercadas de gente, se sentem sozinhas. Isso impacta a empatia, os relacionamentos e a forma como lidamos com o mundo real. É pensando nisso que Suelena tem deixado os aparelhos de mão e só usa se preciso for. Eu não faço dele um instrumento para me carregar para baixo para cima. Não uso o celular se não for por alguma situação. Se eu receber uma mensagem e eu não estiver com ele, depois eu vejo a mensagem, um telefonema, a mesma coisa. Então eu prefiro me ver desapegado desse aparelho que consome o tempo da gente. Concordo completamente, cada um na sua. Quem sou eu para ficar criticando, ficar julgando, mas eu assim, olha, eu não usava o celular aqui, ó, não deixava ele aqui, sabe por quê? Porque tira a minha atenção, mas eu tenho que interagir com a turma do nosso YouTube, tudo bem, mas não sou dominado por celular, é você manter o controle e outra coisa.
Um princípio básico de educação é prestar atenção no que as pessoas estão falando e esse desespero, né? Em todo lugar você está ali, não, eu quero ficar quieto, quero ouvir meus pensamentos, quero refletir, quero ter calma, não ter ansiedade. Eu acho assim, mas se você gosta, mas vai viciar. Cada vez mais vai viciando e condicionando.